Continuar com a nossa querida aula de verbos, tá? Na última aula nós vimos até os verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles que apresentam defeito, lembra? Eu fedo, existe? Agora, eu sorrio existe, não existe? Eu sorrio, eu rio, tu ris, ele ri. Latir, existe eu lato? Até porque cachorro conjuga verbo? Agora, cuidado, tem uns que a gente acha que não existem e existem. O que eu falei que você tem que fazer? Gramática, leia, veja quem são os verbos defectivos. Por que eles são defectivos? Porque eles se... Eu acho que eu falei também de aderir. Falei? Qual é? Aderir é defectivo? Qual é a primeira pessoa? Adiro. Certo? Se vamos falar assim, nem. Eu adiro a todas as campanhas. Olha eu. Né? Apaixona a pessoa. Bom, então vamos ver quem são os verbos abundantes. Os verbos abundantes são aqueles que possuem mais de uma forma de particípio. E não acharam. E não acharam, não. Por que lotados, mano?
Então vamos lá, olha só. Os verbos abundantes são aqueles que possuem mais de uma forma de particípio. E a grande dúvida das pessoas na hora de falar é falar assim: ai meu Deus, eu havia pago ou pagado a conta? O que, que é? Errou. Eu havia pagado a conta. A conta estava paga. Vou mostrar por quê, tá? Com os verbos ter e haver, eu tenho que procurar as formas de particípio ado, ido e ito. Quando couberem. Tem hora que não tem jeito. Então, sempre que aparecer ter e haver, eu uso ado, ido e ito. A não ser quando não tem jeito sobre nenhuma espécie. O documento foi o quê? Impresso ou imprimido? É com ter e haver que eu uso ado, ido e ito. O documento foi impresso. E aqui, ele havia imprimido o documento. Oi? Eu não expliquei ainda, não. Então veja bem, ele devia ter trago ou trazido a roupa? Trazido. Lembra na escola que a professora falava que trago é de tragar? É por isso, porque a gente, quando está com o verbo, sempre que aparecer o verbo ter e haver, eu vou usar o quê? Ado, ido e ito. Então tome muito cuidado com isso. É por isso que eu falo, eu devia ter trazido a roupa e não o quê? Trago. Por quê? Porque eu estou com o verbo quê? Ter. Eu havia pagado a conta. Qual o verbo que está aqui? Haver. Com ter e haver eu uso ado, ido e ito. Ele havia imprimido. É imprimido por quê? Verbo ter e haver. Com ser e estar, eu uso o que eu quiser. Quer dizer, você vai usar outra forma de participio, até porque eu não vou falar a conta estava pagada. Isso não existe. Né? Então, o que você faz para guardar? Eu guardei com essa frase aqui, eu inventei essa palavra para mim, ó, ter havido. É minha. Se você entender, beleza. Se não, ó, ter e haver, ado, ido e ito. Entendeu? Para eu guardar ter havido. Então, por exemplo, ele devia ter pagado a conta. Ele devia ter imprimido o documento. Com ter e haver eu uso ado, ido e ito. Não tem conversa. Isso, ado. A do particípio é?
Aqui, ó, presta atenção aqui, só para eu finalizar essa parte. Quem que são os verbos auxiliares? Os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam as formas nominais dos verbos. Então, só relembrando, quem são as formas nominais dos verbos? Você lembra? Gerúndio são os verbos que terminam em quê? Hã? Não, que é ió, gente? Nossa senhora, ió. Nós vimos isso em colocação pronominal. Gerúndio é quando a pessoa fala o quê? Fazendo, comendo, vivendo. Terminados em NDO. Você tem que saber isso, gente. Você tem que guardar as coisas, tá? Estudar. Chama estudar. Particípio você lembra, não lembra? Ado, ido e ito. Infinitivo são os verbos terminados em R. Então, essas aqui são as formas nominais dos verbos. Essas formas nominais, elas não conseguem, a gente não consegue conjugá-las sozinhas. Por exemplo, alguém liga lá para casa, a fulana está, a Carol fazendo almoço. É mesmo, Tarzan? Eu preciso, olha só, Ana tomando banho. O que falta aqui? Porque se eu falar assim, Ana tomando banho, falta um verbo aqui. Está. Por que ele falta? Porque tomando é uma forma nominal do verbo. É gerúndio. Então eu vou precisar de um verbo auxiliar para conjugar essas formas nominais. Qualquer verbo que fizer parceria com essas formas nominais são chamados de verbos auxiliares. Por exemplo, eu fazer almoço. O que falta? Eu fazer almoço. Eu irei fazer almoço. Eu vou fazer almoço. Esse vou, então, ele está auxiliando um verbo terminado em R. No infinitivo, como é que ele chama? Verbo auxiliar. Eu devia falado a verdade. Devia ter falado a verdade. Esses verbos que estão em preto, então, eles são verbos auxiliares, eles estão ajudando formas nominais dos verbos para que elas consigam ter sentido.
Vamos lá, olha só. Conjugações, é bem facinho, tá? A primeira conjugação, os verbos terminados em "a" pertencem à primeira conjugação. Por exemplo, cantar, falar, andar. Então, qualquer verbo terminado em "a", a forma verbal terminada em "a", pertence à primeira conjugação. Segunda conjugação, os verbos terminados em "e", viver, comer, sofrer. Terceira conjugação, os verbos terminados em "ir", partir, sorrir, tá? Você só tem que prestar atenção no seguinte: o verbo por e suas derivações, qualquer verbo terminado em "o", em por, é derivado do verbo por. Propor, contrapor, supor, compor, isso tudo é derivado do verbo por. Todos esses verbos, eles pertencem à segunda conjugação, porque eles se derivam de uma antiga forma verbal, poer. Então, antigamente, a pessoa, ao invés de falar, vou pôr isso aqui, falava, eu vou poer isso aqui. Então, primeira, segunda e terceira conjugação, ar, é e ir. E os verbos terminados em por, qual conjugação? Beleza. Então, faça aqui para mim esse exercício. Os verbos abaixo pertencem à mesma conjugação, exceto. Fez? Vamos lá. Falei. É derivado de qual forma verbal? Falar. Qual conjugação? Primeira conjugação, não é? Propuseram. É de quem? Propor. Qual conjugação? Segunda. Comia. Comer. Qual conjugação? Cresce. Crescer. Qual conjugação? Qual resposta? Não pertencem à mesma conjugação. É fácil demais, você só tem que saber, né? Se você pega uma questão dessa na prova, você não acerta nunca, se você não souber. Ele devia ter pego ou pegado os documentos? Ele devia ter pego ou pegado? Pegado, porque com ter e haver eu uso o quê? Muito bem. Que agora você está começando a ficar rico, você notou, né? A riqueza começa a tomar conta de você, amém? Modos verbais. Olha aqui, para de conversar e presta atenção aqui. Modo indicativo, lembra? Subjuntivo e imperativo. Você tem medo dessa parte? Não sei por quê. Não tem medo não tem medo de trabalhar em cadeia e tem medo de verbo? Você tá doido, né? Porque na penitenciária, nessa é cadeia, né? É cadeia penitenciária que fala. Você deve falar o quê? É, porque olha só, o que acontece? Tem alma penada nesses lugares.
Não tem alma penada? Você fica ouvindo os barulhos assim? Ai, credo. Os verbos no modo indicativo indicam sempre certeza, tá? Então, por exemplo, eu falei a verdade. Quando eu falo que eu falei a verdade, isso é certeza? Te dá a sensação de certeza? Se dá a sensação de certeza, esse modo é o modo indicativo. O modo indicativo, ele possui 6 tempos. Nós vamos ver daqui a pouco. Já o modo subjuntivo, ele não indica certeza. O modo subjuntivo, ele sempre vai indicar dúvida, hipótese, possibilidade. Possibilidade. Tá? Então, assim, se o modo indicativo indica certeza, o subjuntivo não. Por exemplo, talvez eu vá à sua casa hoje. Quando eu falo talvez eu vá à sua casa hoje, é certeza? Não é certeza, né? Então, se não é certeza, esse modo é o modo subjuntivo. O modo indicativo indica certeza, o modo subjuntivo indica incerteza. E por último, nós temos o modo imperativo. O modo imperativo, ele está ligado à ordem. Pedido. Favor. Então, se eu falo assim, olha, traga-me água. Por favor. Então, quando eu falo traga-me água, por favor, é um pedido, não é? Pois é, então esse modo é o modo imperativo. Então, isso aqui a gente tem que saber e saber bem. Modo indicativo indica o quê? Certeza. Modo subjuntivo. E modo imperativo, ordem. Aqui eu posso apagar, lógico, né? Então vamos ver quem são os tempos do modo indicativo. O modo indicativo, ele possui 6 tempos. O modo subjuntivo, ele possui 3 tempos. E o modo imperativo possui 2 tempos. Agora nós vamos ver os tempos de cada um desses modos verbais. Feliz?
pessoa tá doida, né? Carnaval você vai passar onde? Estudando, né? Oi? Tem moto. Você chega reclamando. Você chega reclamando. Deus tem que abençoar nós demais para nós passar nesse concurso. Vai. O que a turma da noite não fala, essa turma fala. Oh, a turma da noite, eles ficam assim o tempo inteiro. Você é doida, abelha? Vai plantar semente da discórdia lá na turma. De não responder, né? Ah, não. Tem carnaval na cadeia, né? Ué, vai saber, tem desfile de moda, tem dia da beleza. Só falta carnaval agora, ué.